Olá, tudo bom? Estou de volta para a nossa última aula dessa disciplina, Ramos do Cooperativismo, junto com minha colega, a professora Denise. Boa tarde. Boa tarde, professor. Olá, tudo bom, aluno? Nós estamos aqui para começar essa que é a nossa quarta aula da disciplina de Ramos de Cooperativismo. É a última aula de conteúdo e a gente está bem empolgado de concluir essa matéria em grande estilo, agora que nós estamos realmente ligados a essa atividade tão diferente que vai ser produzida na nossa disciplina. Na aula de hoje nós vamos falar de conteúdo e vamos também, depois da interação, comentar sobre a nossa avaliação que será na semana que vem. Muito bem. O objetivo da aula de hoje, então, é conhecer os aspectos do cooperativismo e diversidade cultural, entender os principais pontos de sustentabilidade na atuação cooperativa, sustentabilidade em todos os seus aspectos, não só ambiental. Descrever as relações entre os direitos humanos e a atividade cooperativa. Cooperativismo e diversidade cultural. Bem, um breve contexto histórico. Tanto as dimensões continentais como a forma de colonização e ocupação com imigrantes de origens diversas fazem do Brasil um dos países mais multiculturais do mundo, característica que nos traz grandes diferenças regionais nos quesitos social e econômico, e ao mesmo tempo enorme riqueza cultural. Tais características regionais, como já comentamos, são ligadas aos processos de ocupação, ao uso econômico da região e às relações sociais na construção desse espaço, o que define até hoje os índices de desenvolvimento humano nas diferentes regiões do país. Quando falamos de relações sociais, pessoal, falamos basicamente da relação entre o capital e o trabalho, as relações de trabalho que formaram a nossa sociedade, a nossa região. Analisando o ranking, as diferenças socioeconômicas no país ficam evidentes, sendo as regiões Sul e Sudeste as que possuem melhores índices de desenvolvimento humano, enquanto o Nordeste possui as piores posições. A nossa fonte é a Equipe Brasil Escola. O cooperativismo tem como desafio se afirmar nesse contexto multicultural, onde a maior concentração de cooperativas bem-sucedidas estão na região Sul e Sudeste. Justamente pela colonização europeia ter sido mais intensa nessa região, Sul e Sudeste. Lembrando que a Europa é o lugar de origem do cooperativismo, como cultura já inserida na sociedade. Portanto, uma região que tem a maior colonização, uma colonização mais intensa de ocupação, e essas pessoas vindas da Europa, local de origem do cooperativismo, naturalmente a atividade cooperativa vai se disseminar com mais força, vai se estruturar com mais segurança nessa região. Especificidade nas relações sociais e econômicas em outras regiões do país, principalmente nas relações de trabalho, são fatores condicionantes ao desenvolvimento da mentalidade e na atitude cooperativista. Tais especificidades são diretamente relacionadas ao processo de ocupação do território e à relação entre o capital e o trabalho, na forma como as relações econômicas foram estabelecidas. Nas regiões Norte e Nordeste, essas relações econômicas foram pautadas no latifúndio, grandes extensões de terra, na extração desmedida, na extração sem limite e sem regulação, na exploração do trabalho, na baixa ou nenhuma qualificação técnica do trabalhador e da sociedade, na competição e na exploração. Quando a gente fala de qualificação técnica, pessoal, estamos falando de educação. Seja ela uma educação básica ou uma educação profissionalizante, como a de vocês nesse curso.
diferente das regiões sul e sudeste, onde a mão de obra europeia veio para ocupar pequenas e médias propriedades rurais, cultivar a terra, produzir e desenvolver a região, como sua, como de sua família, num processo de desenvolvimento coletivo pautado na cooperação, sempre na cooperação. Então podemos perceber a diferença básica. Numa região, a ocupação foi para a exploração. Outra região, a ocupação foi para cooperação, foi pautada na cooperação, foi pautada no cultivar a terra e não somente no explorar a terra. Daí surge essa mentalidade, essa cultura cooperativa, que ao ser disseminada em outras regiões menos desenvolvidas, se mostrou a melhor estratégia, em muitos lugares a única, para garantir melhor qualidade de vida, trabalho, renda, educação e saúde às populações de todas as regiões menos abastadas de nosso país, todas as regiões menos favorecidas de nosso país. Quando falamos de menos favorecidas, podemos citar infraestrutura, regiões com menor estrada, região sem portos, sem aeroportos, com menor contingente populacional, com menos hospitais, com menos escolas, com menor atendimento em diversos campos da sociedade. Nesse contexto, as ações de fomento ao cooperativismo devem se ater às disparidades culturais e regionais e procurar uma forma de utilizá-las, aproveitá-las, adaptá-las para fomentar e potencializar as diversas atividades econômicas por meio das cooperativas em seus diferentes ramos. O grande desafio do cooperativismo nesse sentido é pegar essas diferenças regionais e conseguir uma forma de aproveitá-las, de potencializá-las para que mesmo nessa dificuldade se consiga chegar ao desenvolvimento dessas comunidades. E principalmente projetos que venham da comunidade local para a sua região e não projetos de fora que venham a favorecer outras regiões. Isso é de fundamental importância. Professora Denise? Nós vamos então fazer uma recapitulação dos principais ramos da atuação do cooperativismo. Isso aí é dentro deste contexto onde a gente discute esse índice de desenvolvimento humano. Quando a gente fala dessas diferenças regionais que nós discutimos até agora, a gente vai discutir vários indicadores que vão medir essas diferenças regionais e um deles é o índice de desenvolvimento humano. Nós comentamos esse índice de desenvolvimento quando a gente teve a disciplina de economia regional. A gente viu alguns mapas, inclusive, dos índices de índice de desenvolvimento humano municipal para os municípios do Brasil. Existem os dados para a década de 90, anos de 90, 2000, 2010. A gente pode acompanhar a evolução do Brasil, que agora recentemente a gente tem novos dados saindo também. A gente vê como que existe essa grande disparidade no Brasil, essa disparidade gritante entre as regiões do Sul, regiões centrais e região do Norte e Nordeste. Essa diferença cultural, essa diferença de colonização vai se retratar no cooperativismo também. A gente sabe que o cooperativismo surgiu na Europa e quando vem a colonização europeia, como o professor Carlos comentou, quando vem o formato dessa colonização com uma maior distribuição, com uma maior intenção de colonizar e não simplesmente de explorar uma atividade econômica, a gente vai ter sim a promoção de uma maior igualdade, de um maior desenvolvimento, um crescimento econômico que vai ser diferente. No entanto, outras regiões do Brasil que vão ser colonizadas mais no sentido de exploração e que tem também uma colonização mais espaçada, onde menos pessoas ocupam o território, onde esse território, apesar de ser ocupado por menos pessoas, ele é formado por propriedades de terra que são maiores. Nós temos maiores latifúndios, produtividade de terra que são ligadas a terras muito grandes e com uma concentração de terra, concentração de renda. E esses dados vão nos levar a uma situação de um menor índice de desenvolvimento humano. Tudo isso vai ser refletido nessa grande diversidade que é o nosso país. Nós vamos ver como isso vai afetar os nossos ramos do cooperativismo.
Vamos fazer uma breve recapitulação de quais são os ramos que nós vimos até agora, com destaque para os ramos mais importantes para a economia do Brasil. Como podemos ver no slide, nós temos os principais campos de atuação das cooperativas no Brasil. Podemos destacar o ramo agropecuário, com os produtores rurais, que tem essa grande ênfase, inclusive na nossa região de Rondônia, onde a gente tem produtores rurais que se organizam, por exemplo, na produção de leite e vão fazer a compra de tanques para resfriamento desse leite, vão tentar se organizar, uma maneira para equipar sua produção. A gente vai ter isso em todo o Brasil, mas também presente na nossa região. Café. Nós temos na região o café, cooperativas que vão ter os secadores de café, que vão usar um só secadores para várias pessoas que estão fazendo suas colheitas de café e vão usar um mesmo secador no sistema de cooperativa. Então nós temos isso muito presente aqui em Rondônia. Vamos falar também, por exemplo, das cooperativas ali no slide, do trabalho, que junta profissionais aptos a prestar de serviços. A cooperativa de trabalho é um tipo de cooperativa muito presente no Brasil. A gente vai ter cooperativas que se juntam para trabalhar, por exemplo, como mototáxi, como táxi, como empreiteiras, como mão de obra de várias formas que se podem se organizar e lutar por direitos, lutar por uma padronização, lutar por melhorias para a sua classe. É uma forma de organização do trabalho. Nós temos outras formalidades de ramos, por exemplo, podemos falar do ramo educacional. O ramo educacional, a gente vai ter a formação de escolas, a gente vai ter a formação no ramo com essa intenção de fazer centros de treinamento, centros de educação. Nós temos aqui no nosso estado, né, 2 cooperativas educacionais. Eu estudei em outro estado também numa cooperativa educacional, posso atestar como é importante a qualidade, porque a gente sabe que na educação é importante não só a qualidade dos profissionais atuando, mas também a participação dos pais que se interessam em buscar essa qualidade para os filhos. E a cooperativa educacional, ela reflete muito esse interesse de pais e professores e alunos. Então, a comunidade muito envolvida para trazer para os seus filhos o melhor, para trazer para as gerações futuras o melhor treinamento. E essa intenção, a gente vê isso como um reflexo positivo para o desenvolvimento mesmo. Como a gente estava falando dessas diversidades culturais, esse multiculturalismo, essas diversidades econômicas também que estão nas nossas regiões do Brasil, esse interesse de melhorar as condições de produtividade, as condições de vida, que é o que o cooperativismo busca promover, ele vai de interesse também para melhorar os índices de desenvolvimento humano. Vamos falar de alguns outros ramos, né, professor? Sim, e estamos fazendo apenas um lembrete aqui dos principais ramos da nossa região, pessoal. Então vamos citar o ramo de produção, onde não há patrão, todos são os donos da empresa. Falaremos em maiores detalhes na próxima aula, que será a nossa revisão. As cooperativas de saúde, que prestam atendimento à população por preços mais acessíveis. As cooperativas de consumo, que permitem melhores condições na compra do produto, melhores condições de entrega, melhores condições de pagamento, melhor qualidade dos produtos. As cooperativas de transporte, que iniciaram como cooperativa do ramo trabalho, prestação de serviço, mas devido à sua grande importância, ganhou um ramo próprio, profissionais do setor para prestação de serviços de transporte de passageiros e cargas. A cooperativa de crédito, que é um dos ramos mais importantes, certamente, por tratar justamente das condições para o empreendedor, que é o financiamento, que é o crédito, que é o microcrédito, criada para democratizar e baratear o crédito e, a partir disso, possibilitar e viabilizar o desenvolvimento regional. E chegamos aqui na cooperativa de turismo e lazer, organizada por profissionais do setor para dinamizar e melhorar a qualidade dos serviços aos turistas, normalmente vinculadas às comunidades das regiões turísticas para aproximar os turistas das riquezas regionais. Essa estratégia é riquíssima no contexto regional, pois uma das maiores vantagens é a capacitação da comunidade local. Capacitação em quê? Acabamos de falar sobre qualificação técnica. Então, normalmente, nesse tipo de cooperativa, os moradores das regiões são capacitados em atendimento ao público, hotelaria, idiomas, culinária, boas práticas em diversos serviços, beneficiamento de produtos regionais e outros.
diversas atividades econômicas que até então não existiam e passaram a existir devido à atividade turística. E essa atividade, de forma que aproxima mais o turista dos moradores, da comunidade local, é fantástico no sentido de desenvolvimento regional, de desenvolvimento dessas pessoas por meio dessa qualificação profissional. E leva também o turista a conhecer a região de verdade, e não um enfeite para o turista ver sua regionalidade, sua cultura, seu sotaque, sua culinária local, a dinâmica de trabalho de cada comunidade, os arranjos produtivos locais, o que é produzido comumente, culturalmente nessas regiões. Farinha, é produzido castanha, o pescado, de que forma é tratado o pescado, as frutas regionais, os legumes regionais específicos de cada região que faz parte da culinária local. Tudo isso aproxima o turista dessas comunidades. E aí que está a riqueza da atividade turística. O turista conhece de fato a região, não conhece apenas o enfeite para turista ver, e a comunidade é beneficiada não só em conhecer outras culturas, mas também, principalmente, com essa qualificação profissional. O ramo turismo é uma das atividades mais viáveis e promissoras para a nossa região amazônica, e muito nova, pois são poucas no país. E por isso devem ser melhor pensadas, planejadas e constituídas. Justamente por serem a forma de se experimentar verdadeiramente essa multiculturalidade nas diversas regiões do país. Os turistas levam fotografias e experiências maravilhosas, divulgando as riquezas do país e contribuindo para o desenvolvimento local e regional de forma estruturante. E sobre esse tema a gente pensa, por exemplo, na experiência do nosso estado. Foi comentado na nossa aula interesse de alguns municípios, por exemplo, o município de Costa Marques, de fazer mesmo uma organização, de buscar aí um desenvolvimento do turismo local. A gente vê muitas vezes uma cooperativa vai surgir a partir, por exemplo, dos guias locais, que vão conseguir levar os turistas para lugares onde eles se sintam, não se sintam confortáveis para ir sozinho, e seria mais interessante ir com uma pessoa local. Por exemplo, fazer uma trilha, chegar a uma parte do rio, conhecer uma cachoeira, conhecer uma parte histórica, um aspecto histórico de alguma construção. E tudo isso a gente tem aqui no nosso estado. E tem um aspecto muito interessante dessa forma de atividade econômica, que é o apelo desenvolvimentista, a capacidade de desenvolvimento sustentável que existe o turismo. Como o professor comentou, o turista leva fotografias, ele leva o conhecimento, ele leva uma experiência. É o tipo de atividade econômica que não destrói a nossa sociedade. Vocês já pensaram nisso? Como muito do que a gente faz destrói o nosso meio ambiente? Nós, por exemplo, temos gado que produz o gás metânico pelas fezes e os gases do gado, e ele vai atingir a nossa atmosfera, vai fazer parte do efeito estufa, vai fazer parte de uma destruição do nosso meio ambiente, vai acabar afetando o aquecimento global. Nós produzimos soja. A soja vai degradar a terra, vai usar ali defensivos, a gente usa produtos químicos para defender a nossa terra, e com isso a gente acaba não só defendendo das ervas daninhas, mas também, de certa forma, contaminando nossa terra, nossa água. Muitas doenças que hoje em dia a gente não sabe as causas, muitos atribuem esse tipo de defensivos. E essa é a vida que nós temos, não só na agricultura, a indústria também. A gente tem vários tipos de indústria, por exemplo, uma indústria de fazer tijolos. A intenção dela é fazer tijolos, mas indiretamente ela possui também essa capacidade de produzir poluição. Essa externalidade terrível que ela faz de fazer muita fumaça, de fazer esse efeito negativo. E assim é grande parte da atividade econômica. Atividade econômica, para a gente fazer uma coisa positiva, muitas vezes sem querer a gente acaba tendo esse efeito negativo também no nosso meio ambiente, na nossa sociedade. O turismo ele tem uma grande vantagem em relação às outras atividades econômicas. Ele é uma atividade que vai trazer somente benefícios. A gente vai ter assim, muito pouco impacto ambiental oriundo dessa produtividade do turismo. O turista vem, conhece a região, conhece a alimentação, conhece o sotaque, conhece as belezas naturais, conhece as construções, conhece a história, leva fotografias, leva presentes, mas sem destruir o ambiente que ele visitou.
Inclusive levando a propaganda, se foi bem atendido, se conheceu algo que gostou, ele vai trazer a propaganda de mais pessoas que vão visitar novamente no futuro. Isso está muito em consonância com o que a gente pensa quando a gente pensa num desenvolvimento mais sustentável. O desenvolvimento sustentável ele tem 3 grandes esferas. Ele tem que ser viável economicamente. Não tem como a gente falar assim, vamos preservar a mata amazônica, vamos deixar totalmente parada, ninguém vai explorar, ninguém vai fazer mais nada. Se a gente mora na mata amazônica, a gente vai explorar a mata amazônica, é assim que funciona. Agora, a gente não precisa destruir. A gente pode explorar economicamente, por exemplo, fazendo trilhas na mata, fazendo inclusive a agricultura de uma maneira não destrutiva, mas essa intenção que seja economicamente viável, ao mesmo tempo que seja ecologicamente possível. A gente quer ambientalmente correto, que vai estar falando de 2 esferas aqui que tem que acontecer ao mesmo tempo, o econômico e o ambiental. Existe também uma terceira esfera, que é uma proposta muito grande do cooperativismo, que é a questão social. A questão social é produzir uma riqueza sem afetar negativamente uma sociedade, pelo contrário, enriquecendo essa sociedade. E é uma coisa que o cooperativismo busca trazer. Trazer essa divisão de renda, essa distribuição de riquezas, essa distribuição de conhecimentos e de crescimento como ser humano. Então a gente vai conseguir tentar unir essas 3 esferas do desenvolvimento sustentável. A questão econômica, da viabilidade por ser lucrativo, a questão ambiental, por uma coisa que respeite o meio ambiente, que conserve o meio ambiente, que não seja destrutivo, e a questão social, por uma questão que traga benefícios para a sociedade, traga distribuição de renda, que traga uma melhor condição para o ser social. E essas 3 esferas juntas vão fazer com que nós possamos produzir um desenvolvimento mais sustentável. Isso a gente pode encontrar num casamento perfeito ali nessa atividade do turismo. E vamos falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento? Sim. Vamos tratar agora sobre sustentabilidade e atuação cooperativa. Veja bem, quando a professora Denise falou da atividade do turismo, o turismo é uma atividade econômica das mais limpas que tem, justamente pela não geração de resíduos. Quando você tem uma indústria, para você produzir qualquer coisa, você gera resíduo, você gera lixo. E esse lixo normalmente contamina o nosso solo ou a nossa água, ou quando queimado, o nosso ar. Então nós frisamos muito a atividade turística justamente por isso, porque nós temos uma região linda, riquíssima, onde diversas atividades de esporte, de turismo e de lazer podem ser aproveitadas, melhor aproveitadas. É uma atividade econômica que só traz benefícios, sendo bem realizada, sendo bem organizada, só traz benefícios e não deixa resíduos. As pessoas levam boas experiências, levam a propaganda, outras pessoas vêm, é uma troca cultural muito boa, muito farta. Principalmente em nossa região, onde existe grande desemprego, em todas as regiões do país o desemprego está altíssimo, mas em nossa região também, e justamente por essa busca de alternativa e de atividades econômicas por meio do cooperativismo, devemos aproveitar essa nossa multiculturalidade para atrair pessoas para cá, para conhecer nossa cultura, por meio dessa atividade econômica que é o turismo. Claro que todos os outros ramos podem também ser muito bem aproveitados nessa questão. Agora vamos tratar sobre sustentabilidade na atuação cooperativa. Vamos começar pelo desenvolvimento local e regional. O interesse pela comunidade é um dos princípios do cooperativismo, pois existe um compromisso com o desenvolvimento de sua região. No cooperativismo não existe esse negócio de explorar o local embora e deixar lá só a buraqueira. Não existe atividade econômica sem desenvolvimento da região, sem desenvolvimento local e regional. Justamente porque todas as pessoas envolvidas no cooperativismo são donos do próprio negócio. Essa é a grande sacada, essa é a grande estratégia. Todas as pessoas envolvidas nessa atividade econômica, por meio de uma cooperativa, são comunitários, são moradores da região, não vão embora dali.
e por isso trabalham pelo desenvolvimento sustentável, pelo desenvolvimento local e regional, pela capacitação técnica, pela educação de todos os cooperados e de suas famílias, e dessa forma toda a região tende a crescer, pelas atividades diretamente ligadas ao cooperativismo e as outras indiretamente ligadas, como os comércios em geral. As cooperativas têm como diretriz uma atuação com responsabilidade socioambiental, voltada ao desenvolvimento da comunidade onde estão instaladas. Quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, estamos falando de responsabilidade com as pessoas, responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Essa responsabilidade social vem por meio do cuidado, do desenvolvimento humano, com questões ligadas à educação, questões ligadas à saúde. E essa responsabilidade ambiental também está diretamente ligada à social, porque quando nós cuidamos de nosso solo, de nossa água e de nosso ar, nós estamos, lógico, cuidando de nosso bem-estar. Microcrédito. Qual é a grande questão do microcrédito em relação à sustentabilidade? A linha de microcrédito tem papel fundamental na ampliação do acesso ao crédito por micro e pequenos empresários. Crédito mais democrático e barato. Possibilita novos empreendimentos, ganhos de capacidade competitiva, melhorias na qualidade de vida e, em última instância, incentiva o desenvolvimento local e sustentável. Numa região que você não tem emprego em fartura e não tem uma democratização do crédito, o que vai restar para as pessoas fazerem? Se você não tem emprego, você vai buscar um empreendedorismo, você vai buscar ser um empreendedor, você vai buscar montar um negócio. Mas como que você vai montar um negócio se você não tem crédito? Mesmo se organizando em cooperativa, que é um número maior de pessoas que facilita a aquisição desse crédito, com uma cooperativa de crédito democratizando o crédito, fica tudo muito mais fácil. E essa liberação desse crédito para as atividades econômicas locais são muito importantes, são fundamentais para o desenvolvimento local e regional. O Fundo Social das Cooperativas. De acordo com a legislação, as cooperativas destinam parte das sobras aos FATs, aos fundos sociais. Esses recursos são aplicados na assistência educacional, capacitação, já que um dos princípios do cooperativismo é promover a educação, formação e informação. Visa, dessa forma, o desenvolvimento contínuo da sociedade local envolvida na atividade cooperativa. Olha só que fantástico! É lei em toda cooperativa uma parte das sobras ser destinada a esse fundo. Esse fundo de amparo ele vai servir para atividades da própria empresa cooperativa e também, o que é o mais importante, para a capacitação de todas as pessoas envolvidas, do cooperado e também de sua família, numa forma de desenvolvimento humano, por meio da educação, da formação técnica e da informação. Isso é muito bom numa questão de desenvolvimento local e regional, porque pessoas mais esclarecidas tendem a querer uma melhor qualidade de vida. E isso sendo coletivo, a região só tende a crescer. Fundações e programas humanitários. Existem diversas fundações socioeducacionais e culturais, bem como programas humanitários mantidos por cooperativas. Realizam atividades culturais, ambientais, educacionais, de entretenimento e outras. E os programas ambientais. Então podem perceber que quando a gente fala de sustentabilidade, nós não estamos falando apenas em programas ambientais. A sustentabilidade ela é muito mais ampla. Como citou a professora Denise, a sustentabilidade ela
pega a parte econômica, a parte ambiental e a parte social. Sem esse tripé, não existe bem-estar social como um todo. E é isso que buscamos. Sim, quando a gente fala, por exemplo, dessas fundações socioculturais, isso é muito importante, principalmente para a nossa região. A gente passa por uma questão de conscientização para a valorização da questão cultural. Nós que somos um estado tão jovem, que ainda busca pela sua identificação cultural, né, um estado com tantas ondas de colonização, a gente vai ter na parte mais norte do estado uma colonização mais antiga, formada por pessoas que vieram mais da região norte e nordeste do país. A gente vai ter na parte mais sul do estado uma colonização um pouco mais recente, formada por pessoas que vieram de outras regiões, inclusive norte e nordeste, mas também regiões sudeste, sul. Nós também temos o morador que é indígena, que tem essa tradição, aquele morador primeiro daqui. E todas as pessoas juntas, vivendo aqui, vivem aquela primeira parte da nossa aula, a diversidade, o multiculturalismo da nossa região, e estão buscando a sua identidade. Essa questão de conhecer as festas locais, conhecer as tradições regionais. Nós vivemos um estado, por exemplo, onde é bastante tradicional as festas juninas, nós temos bastante tradicional as festas dessa época do ano, né? Nós temos festas do milho, temos festas na época agora nessa época do ano que em Portugal o pessoal comemora a festa chamada Flor do Maracujá. Essa questão cultural, conhecer nossas raízes, conhecer nossas comemorações, isso é muito importante para a identidade regional e para o nosso sentimento de coletividade. É muito mais fácil você cuidar da sua região uma vez que você conhece e valoriza a sua região. Uma vez que você entende o valor daquele momento. E se você conhece e valoriza, você vai cuidar do lugar onde você mora, vai cuidar da sua calçada, vai cuidar da sua rua, não vai jogar lixo na rua, vai cuidar da sua calçada para ficar um ambiente bonito. E não é esse lugar que a gente quer morar? Um lugar limpo, um lugar bonito, bem cuidado. E isso depende da gente. Depende da gente também conhecer a sociedade que nós somos, a sociedade que nós queremos ser. Isso está ligado a esse conceito de conhecimento sociocultural, faz parte desse desenvolvimento social, desenvolvimento da sociedade, e tem sim esse papel das cooperativas de atuar nesse desenvolvimento. A gente vai assistir, assim, realmente conhecer culturas diferentes, conhecer tradições diferentes, essas festas, essas comemorações, essas tradições das pessoas, essas religiões tão diferentes que nós temos no nosso estado, e tudo isso faz parte de quem nós somos e nos ajuda a sermos pessoas melhores. Então, falando sobre os programas ambientais, a sustentabilidade ambiental é preocupação de toda a sociedade global. Todo o planeta tem como hoje principal preocupação a sustentabilidade ambiental. E também das cooperativas, claro. Cooperativa é formada por pessoas. São comuns as ações com foco na regulação, na redução do desperdício, no descarte consciente. O descarte consciente é justamente o descarte dos resíduos. Toda atividade econômica gera resíduo. Onde vamos descartá-los? Vamos jogar no rio? Vamos jogar no igarapé? Vamos queimar? Será que essa é a forma certa de descarte dos resíduos? Programas de reciclagem e reutilização de materiais. Olha aqui essa figura. Uma criança fazendo descarte, fazendo separação de material. Separação de vidro, separação de papelão, separação de alimentos orgânicos. É justamente essa educação ambiental necessária, não só nas escolas, em casa, em todas as atividades, em todas as empresas, em todas as indústrias. Você acha bonito ver a rua cheia de lixo, ver o seu rio poluído sem você poder pescar ou fazer outras atividades? Seu solo contaminado? Na época das grandes queimadas, que fica uma fumaceira louca na cidade, você mal consegue respirar direito. Tudo isso, todos esses problemas ambientais são frutos de atividades econômicas, são frutos de práticas nossas no dia a dia, tanto nas empresas como na nossa casa. E esse tipo de mentalidade que precisamos mudar, precisamos nos transformar para dessa forma transformar o meio em que vivemos, torná-lo mais agradável, torná-lo sustentável. O processo de educação ambiental é fundamental para a formação cidadã da sociedade em seu processo evolutivo, pois a partir do respeito ao meio em que se vive, vem o respeito ao próximo, independente das diferenças externas,
pois somos todos iguais e frutos da mesma terra. Essa consciência construída por meio da educação em todas as suas vertentes e consolidada de geração em geração, forma uma humanidade cada vez melhor, cada vez mais evoluída, justamente o caminho pregado pelos princípios do cooperativismo. Podemos perceber dessa forma que o cooperativismo em seus princípios já tem isso, já tem essa sociedade evoluída, essa sociedade que trabalha por meio da cooperação, do bem-estar social mútuo e não por meio da exploração, como as empresas convencionais. Fazer algum comentário, professora Denise? A gente vai ver então que existe assim essa relação muito grande entre essa sustentabilidade e essa visão do que é a cooperativa. O cooperativismo ele está em total consonância com essa questão da sustentabilidade. Essa sustentabilidade que tem tantos aspectos, que é ambiental, que é social, que é econômica. A busca do cooperativismo é a busca pela viabilidade econômica de atividades de uma maneira que vai harmonizar essa questão ambiental, social e econômica. Então, é muito importante ver esses aspectos mesmo quando a gente pensa na instituição de novas cooperativas, que é a nossa atividade, né? Pensar em novas cooperativas. Quando nós discutimos agora a questão de desenvolvimento, nós vamos prosseguir nessa aula para a discussão de relações do cooperativismo com os direitos humanos. É justamente nesse contexto que vamos falar sobre direitos humanos. Falamos aqui tanto nesse tripé de economia, sociedade e meio ambiente. Falamos aqui nesse cuidado com o nosso meio, nessas vantagens da atividade cooperativa. Agora vamos falar sobre os direitos humanos, sobre as relações dos princípios do cooperativismo com os princípios dos direitos humanos. Para vocês verem que atividade fantástica é essa do cooperativismo, como que ele preza sempre para o nosso desenvolvimento humano, para os nossos direitos humanos. Vejamos alguns aspectos da relação do cooperativismo com os direitos humanos. Vamos iniciar como a adesão livre e voluntária no cooperativismo. Ela está relacionada à liberdade e igualdade nos direitos humanos. No cooperativismo, o acesso é livre a quem quiser cooperar. São praticados valores de liberdade e de igualdade, primícia dos direitos humanos. A gestão democrática vem em consonância com a democracia e responsabilidade. Todos têm o direito e o dever de votar e ser votado, participando ativamente da gestão da instituição, com responsabilidade e de forma democrática. Cada associado tem direito a um voto, todos com o mesmo peso, independente da condição financeira ou participação econômica. Esse é um dos principais caráter democrático da cooperativa, essa gestão democrática, independente de sua cota-parte, independente do volume de capital que você entrou na cooperativa, o seu voto vale o mesmo de qualquer um. Então, o que manda numa cooperativa é a pessoa e não o dinheiro. Isso é fundamental para essa relação interpessoal e relação econômica coletiva. Participação econômica, responsabilidade e transparência. Os recursos de todos são investidos em operações e serviços da própria cooperativa, formação de reservas e, caso haja sobras, elas retornam aos associados proporcionalmente às operações realizadas, proporcionalmente ao tamanho, ao conjunto, ao nível de operações realizadas na empresa cooperativa. Se você realizou mais operações que o outro, se você tem uma extensão de terra um pouco melhor e beneficiou uma quantidade maior de acerola para fazer polpa, se você beneficiou na unidade de produção da cooperativa uma unidade maior de cupuaçu para fazer polpa, de mandioca para fazer farinha, de castanha para fazer alguma outra coisa, ou qualquer outra atividade,
é lógico que você vai receber suas sobras proporcionalmente ao tamanho da sua atividade na cooperativa. Tudo de forma democrática, responsável e com transparência para todos os associados. Autonomia e independência, autoconfiança e honestidade. A cooperativa é autônoma e independente. Exige autoconfiança de todos os seus associados. Não é permitida influência externa, inclusive política, principalmente política. A honestidade é outro ponto fundamental ao exercício cooperativo, justamente por ser coletivo. A confiança mútua é fundamental em todas as relações. E o bacana é isso, que o cooperativismo, sendo uma empresa onde se tem relações econômicas, tem como princípio fundamental essa confiança mútua. Educação, formação e informação. Pelo lado dos direitos humanos, desenvolvimento e respeito. O incentivo à educação, formação e informação de crianças e jovens sobre o modelo cooperativo, a fim de lhes ensinar valores humanitários ligados aos princípios cooperativos, com respeito a toda a sociedade. Quanto mais cooperativa, mais justa e próspera deverá ser uma nação. Quando você tem uma atividade econômica, uma empresa cooperativa que, por lei, tem que trabalhar com esses princípios de formação, de informação de crianças e jovens sobre o modelo cooperativo, a fim de lhe ensinar valores humanitários, certamente você terá uma sociedade mais evoluída em consonância com os direitos humanos. Intercooperação, solidariedade e empatia. Incentiva a integração e ajuda mútua entre os membros, entre as cooperativas de diferentes ramos, sempre em prol do benefício coletivo dos associados. Para que ocorram essas integrações, valores como a solidariedade e a empatia são elementares ao cooperativismo. Solidariedade. Por muitas vezes vocês vão ouvir falar, ou certamente já ouviram, em economia solidária. A economia solidária é isso, é essa solidariedade, é essa ajuda mútua, é o vamos trabalhar juntos, porque juntos teremos melhores benefícios. Essa é a grande estratégia comercial e empresarial do cooperativismo. Interesse pela comunidade, responsabilidade socioambiental. Existe o compromisso com o desenvolvimento de suas comunidades. Assim, devem respeitar as peculiaridades sociais e a vocação econômica local, desenvolvendo negócios e apoiando ações humanitárias e ambientalmente sustentáveis. Assim, as cooperativas devem atuar com total responsabilidade socioambiental. Então pode ver que não existe só um lado dando certo. Não existe apenas atividade econômica bombando e, por outro lado, o meio ambiente destruído. Não existe o meio ambiente bombando e uma atividade econômica ótima com as pessoas sem formação, sem informação, sem capacitação. Todos têm que andar juntos. Dessa forma, sim, se evolui, se tem uma sociedade evoluída. Direitos humanos, pessoal, já que estamos falando sobre isso, são os direitos de todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Como dizemos anteriormente, todos nós somos iguais, filhos da mesma terra, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Professor, esse é um aspecto importante do direito humano, né? Os direitos humanos é essa questão basilar, é um direito mínimo. É aquele direito que todos merecem, sem discriminação. Às vezes eu vejo a discussão de direitos humanos, por exemplo, quando a gente vê assim,
um policial entrou no lugar e entrou em confronto com um suposto bandido. E a gente fala, por que os direitos humanos vão defender as pessoas que supostamente estão erradas? A gente vê que é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, um policial, a gente tem uma pessoa que está amparada por uma série de direitos. Essa pessoa tem direitos trabalhistas. Se ele ficar ferido, ele vai ficar afastado, remunerado. Essa pessoa tem direitos previdenciários. Se precisar, ele vai aposentar ou vai deixar uma pensão para alguém. Essa pessoa tem direitos criminais. Se acontecer qualquer coisa com ela, vai ter uma investigação criminal a respeito do que aconteceu. Agora, quando a gente fala de pessoas que estão vivendo uma situação que nós chamamos de marginalizados, a ideia daquela pessoa à margem da sociedade, uma pessoa que vive, por exemplo, numa favela ou numa região rural muito empobrecida, a gente fala de uma pessoa que está aí vivendo muito pouco amparada pelos direitos. A pessoa está vivendo com muito poucos direitos trabalhistas, se ela nunca assinou uma carteira de trabalho. Essa pessoa vive com poucos direitos previdenciários, se ela não tem perspectivas de se aposentar um dia. E ela vive, às vezes, à margem de outros direitos, até mesmo o direito criminal. Às vezes, o direito criminal não vai nem investigar crime se ela sofreu algum crime. Quando a gente fala de direitos humanos, então, a gente está falando de um direito mínimo, um direito muito pequenininho, um direito básico, mas um direito pequenininho que deve ser defendido para todos, que deve ser muito amplo. É como dizem ali no slide, todos merecem esses direitos, sem discriminação. Você não precisa ter, por exemplo, um emprego para ter o direito aos direitos humanos. Você não precisa, por exemplo, ter um plano de saúde. Você não precisa ter alguma outra prerrogativa. Não tem nada que você precise ter. Você, por ser um ser humano, por ser um ser social, porque, como disse o professor Carlos Felipe, é filho dessa terra, porque estamos aqui nesse planeta Terra, você tem direito a uma condição mínima de vida. E isso que é a prerrogativa dos direitos humanos, essa condição mínima. E a gente vai ver essa relação grande entre essa condição mínima e que pregou os direitos, a essência do que a gente discute quando a gente discute cooperativismo. É isso, professor? Sim, e o bacana é isso, é que o cooperativismo, ele vem como uma atividade econômica, como uma empresa que nos seus princípios, todos eles vão de encontro, vão de acordo aos direitos humanos. Isso é fantástico porque a gente nota como que ele privilegia a pessoa e não o capital, diferente de uma atividade econômica comum, convencional. Agora vamos para a atividade de sala? Professor? Vamos para a atividade? Pessoal, intervalo curtinho aí para fazer a atividade. Aguardamos a sua resposta, a sua interação aqui. Em seguida voltamos, vamos trazer a resposta da atividade de sala. Também vamos discutir um pouco sobre como será a avaliação da disciplina já na semana que vem. Tá? Então fique aí, breve intervalo e já voltamos por aqui. E aí, tudo bom? Vamos à correção de nossas atividades? Bem, a questão 1, como devem ser as ações de fomento ao cooperativismo no Brasil em relação às diferenças culturais e regionais? Alguém se manifestou, professora? Professor, nós temos algumas participações aqui no chat, nós temos alguns comentários de algumas escolas, por exemplo, boa tarde da Escola de Vista Alegre do Abunã, o nosso comentário da Escola Marechal Rondon de Corumbiara, de Cerejeiras, e temos também algumas respostas para essa pergunta. O pessoal da Escola Paulo Freire, a Raimunda Neta, mandaram essa resposta para a questão número 1, que falam: as ações de fomento ao cooperativismo devem se ater às disparidades culturais e regionais e procurar uma forma de utilizá-las e aproveitá-las, adaptá-las para fomentar e potencializar as diversas atividades econômicas por meio das cooperativas e seus diferentes ramos. Sim, a resposta está ótima. Eu coloquei assim, devem procurar uma forma de utilizá-las, aproveitá-las, adaptá-las para fomentar e potencializar as diferentes atividades econômicas por meio das cooperativas em seus diferentes ramos. Podemos citar um exemplo. A sua cidade não tem muito transporte assim coletivo, não é disponibilizado muitos horários de ônibus,
o serviço não é bom do ônibus, demora muito, só tem 2 passagens, 2 ônibus por dia, o serviço de táxi lotação, às vezes, ele é muito caro. Então, é uma disparidade regional, é uma deficiência da sua região que abre espaço para uma atividade cooperativa, por um ramo que é um cooperativo de transporte. Então, são essas disparidades, essas diferenças regionais que, para muitos, que são de fato problemas que podem se tornar soluções, justamente por abrir espaço para uma atividade econômica. Uma atividade econômica essa que, de forma individual, ela fica muito difícil, muito penosa, porém, de forma coletiva, ela é possível e rentável, sempre rentável. Lembrando que o cooperativismo é, acima de tudo, uma estratégia comercial, uma estratégia empresarial, uma estratégia de produção, unindo pessoas com o mesmo interesse. Na segunda questão, quais são os principais campos de atuação do cooperativismo no Brasil? Principalmente na nossa região, na região norte. Professor, nós temos também respostas para essa pergunta. Nós temos, por exemplo, a resposta do aluno Eduardo Rocha, que respondeu da escola Vinícius de Moraes, e ele diz assim: nós temos cooperativas de produção, de saúde, de consumo. Temos algumas outras respostas também dos alunos da escola Paulo Freire. Eles dizem que na nossa região existe a cooperativa de crédito e com o trabalho de classe eles pretendem instalar, né, a cooperativa de consumo. Falam também de algumas outras respostas que citam as cooperativas agropecuária, saúde, turismo, educacional, de crédito e transporte. Nós temos respostas também da escola Três Coqueiros de Ariquemes. O nome da escola é Marinho Feliciano ou é 15 de outubro? Escola 15 de outubro do município de Campo Novo, distrito de Três Coqueiros de Ariquemes. Eles responderam não só a resposta 2, mas também a resposta da pergunta número 1, que ele fala que para potencializar e fomentar as diversas atividades econômicas por meio do cooperativismo, seus diferentes ramos. E essa resposta que mandou as alunas Elisa e Raquel. Pessoal, parabéns pela participação, muito obrigada. Sumarizando, professor, eles citaram então para essa resposta número 2 o ramo de produção, saúde, consumo, turismo, educacional, crédito e transporte. Sim, claro. Dos ramos que mais são atuantes aqui na nossa região, vamos citar assim primeiramente o ramo agropecuário. Existem muitas cooperativas agropecuárias em todas as regiões do país. E na nossa também, por ser um ramo relativamente fácil de se organizar, tamanho a nossa grande extensão de terra. Nós temos muitos projetos de assentamento rural, muitas associações de agricultores que, com suas dificuldades diversas, ao conhecer o cooperativismo, não pensam 2 vezes em se organizar numa cooperativa agropecuária. Também nós temos o ramo trabalho. O ramo trabalho, aproveitando essa onda da terceirização, que vem ganhando força há uns 15 a 20 anos, e cada vez vai ganhar mais força nessa flexibilização das leis trabalhistas. Então, as pessoas que estão em situação de desemprego, normalmente na mesma categoria profissional, se organizam em cooperativas de trabalho para prestação de serviços. Prestação de serviços para outras empresas, para condomínios, para prefeituras e etc. Temos o ramo educacional, como a professora Denise citou, são 2 cooperativas educacionais aqui no estado. E esse ramo complementa a primeira questão sobre essas diferenças regionais, esses problemas regionais que temos. Muitas vezes numa cidade você não tem quantidade de escola suficiente, ou você não tem creche. Tanta gente vai ao trabalho e precisa de uma creche, às vezes numa cidade o poder público não dá conta de ter uma creche. Está aí outra lacuna que pode ser preenchida pela atividade cooperativa. Os pais, as mães podem se organizar coletivamente e montar uma creche por meio de uma cooperativa educacional, montar uma escola, um cursinho de capacitação, um cursinho de idioma, que em muitas cidades do interior não existem, e as pessoas podem organizar um curso de idioma por meio de cooperativas educacionais. Então é outro ramo que tende muito a crescer, de fundamental importância nessas regiões, nesses interiores do interior do país. O ramo produção
de suma importância nessa fase de quebra de empresa e de desemprego em massa. É muito importante que os trabalhadores se organizem e peguem esse capital dessas empresas, essa massa falida das empresas, ou se organizem com fundo próprio, com recursos próprios e montem uma unidade de produção para montar sua cooperativa de produção e a partir daí garantir seu bem-estar, garantir a renda de sua família. A cooperativas de saúde, temos aí a Unimed com amplitude nacional e muito atuante aqui na nossa região norte. As cooperativas de consumo, que é um ramo fantástico e de fácil organização, pode ser organizado em todas as cidades onde estão instalados esses polos para onde vão essas nossas aulas. Todos podem organizar uma cooperativa de consumo, seja no seu ambiente de trabalho, no seu condomínio, no seu bairro, dentro da sua associação de moradores podem se organizar uma cooperativa de consumo. É muito bacana. As cooperativas de transporte, justamente para preencher esse espaço deixado pelo transporte coletivo das grandes empresas, que é pouco atuante. A cooperativa de crédito, podemos arriscar dizer que a cooperativa de crédito de todos é o mais importante ramo. Ele não é o mais importante porque todos são complementares, todas as atividades econômicas se complementam nas demandas, nas necessidades de nossa sociedade. Porém, a cooperativa de crédito, ela nos garante o crédito, nos garante o recurso para iniciar nossas atividades econômicas. Recursos esses que em bancos convencionais, em bancos comerciais comuns, são muito difíceis e muito caros. E o papel dessa cooperativa de crédito é justamente democratizar esse crédito, baratear esse crédito, reduzir, não precisa ser grandes quantias de dinheiro. Tem muitas atividades econômicas que precisam apenas de R$1.000, R$2.000, R$5.000, o que configuram os microcréditos, que em bancos comuns são muito difíceis. Então temos aí o ramo crédito bastante atuante aqui na nossa região norte, bastante atuante em Rondônia, em diversas regiões do estado, e certamente um dos mais importantes, o mais importante porque ele nos permite sonhar, nos permite concretizar nossos sonhos de nos organizar em atividades econômicas viáveis. E a cooperativa de turismo e lazer, que ainda tem pouquíssimas no país, na nossa região também tem poucas. Eu posso citar aqui o Instituto Mamirauá, no estado do Amazonas, que é bem interessante, vocês podem procurar aí na internet, na rede. Mamirauá é uma iniciativa bem bacana de ecoturismo e é um campo onde tem muito a crescer em nossa região, na região norte, em Rondônia, nos diversos municípios de Rondônia, que tem uma riqueza ambiental, uma riqueza cultural, lugares muito bonitos que têm de ser explorados e mais conhecidos por toda a população do Brasil e de fora do Brasil. Na questão 3, temos, no seu município, na sua região, você identifica algum campo de atuação para uma cooperativa? Qual? Como podem perceber, essa questão ela deixa assim aberto, porque cada região vai ter a sua resposta. Houve alguma participação, professora? Professor, nós temos sim algumas participações. Eu queria agradecer você, professor presencial, que é papel primordial nessa aula, assim, e também está aí instigando diretamente com o aluno, trazendo essas respostas para a gente. Nós temos aqui a professora Erenilda Batista, que é da Escola Vinícius de Moraes. Ela nos trouxe a resposta da sua aluna Poliana, que disse sim, que ela vê potencial para cooperativas agropecuárias, de saúde, de turismo, educacional, de crédito, de transporte. Nós temos outras respostas, outros municípios dizendo que também tem potencial sim. A gente vê o pessoal da escola Paulo Freire falando que sim, que a gente vai ver também potencial para fazer o desenvolvimento regional por meio dessas cooperativas na sua região. E a gente vê assim que realmente aqui no estado de Rondônia é um estado que nós temos sim potencialidade para a instituição de várias outras cooperativas em diversas áreas. Como o professor muito bem explicou, nós temos interesse em crescer a agricultura ainda mais no nosso estado e as cooperativas podem nos ajudar com isso.
no momento de mudança das nossas leis trabalhistas, a gente vê que as cooperativas de trabalho podem ser essa grande solução desse processo de terceirização para a união das classes de trabalho. Nós falamos também das cooperativas educacionais, falamos da produção, essas cooperativas que estão muito atuantes quando a gente fala de mudança dessas falhas que a gente vê na sociedade ao nosso redor. Se você não está satisfeito com a educação, se falta, por exemplo, como o professor falou, um curso de outras línguas, curso talvez de tecnologia, de Excel, de como usar máquinas, equipamentos, mas principalmente também um curso normal, regular, segundo grau, você pode buscar uma alternativa nas cooperativas. A gente falou também da questão da saúde, do consumo, todas essas são cooperativas muito importantes e que tem muito a ver com a nossa realidade aqui no estado de Rondônia. Essas foram nossas principais respostas, professor. Muito bem. Vamos para a questão 4. Quais os 5 pontos de atuação da cooperativa ligados à sustentabilidade? Nós temos aqui a resposta da Colégio Paulo Freire. A professora Raimunda Neto enviou para a gente a resposta dos seus alunos, que ela falou sobre o desenvolvimento local e regional, o microcrédito, o fundo social das cooperativas, as fundações dos programas humanitários e os programas ambientais. Temos também a resposta da escola Vinícius de Moraes, a aluna Gabriele, que enviou para a gente. Obrigada, Gabriele. A gente tem a resposta aqui, que ela fala sobre desenvolvimento local e regional, microcrédito, fundo social das cooperativas, fundações e programas humanitários e programas ambientais. Professora, só lembrando que quando a gente fala do fundo social, nós estamos tratando daquele aspecto de educação, de informação, de formação, de capacitação técnica e profissional, de todos os cooperados, de suas famílias, das crianças e dos jovens. Isso é fundamental para a evolução de uma sociedade. Se você tem uma cidade, seja pequena ou seja grande, com um grupo de pessoas organizado numa cooperativa, que tem como fundamento na sua lei essa capacitação profissional, essa formação, informação, esclarecimento, educação ambiental, seja ela de todas as suas formas, você naturalmente vai ter um grupo de pessoas mais esclarecido, um grupo de pessoas mais evoluído naquela determinada região. Esse grupo de pessoas naturalmente vão contagiar os demais grupos que de certa forma são diretamente ou indiretamente ligados à cooperativa. Então podem perceber que, além de uma estratégia empresarial comercial, a cooperativa se torna uma estratégia de desenvolvimento humano, uma estratégia humanitária. Todos têm a ganhar com a organização de empresas cooperativas. Falamos aqui dos programas humanitários, falamos das fundações, como foi comentado pela professora Denise, falamos dos programas ambientais, como também foi comentado aqui. Não existe bem-estar social se não cuidarmos da nossa terra, do nosso solo, da nossa água, do nosso ar. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão de cuidar do meio é o mesmo de cuidar de si mesmo, cuidar do seu próximo, isso é evolução humana. E isso é fundamental para o nosso desenvolvimento local e regional, para a evolução de nossa sociedade. Começando, é claro, dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, no nosso município, e a partir daí contagiando as pessoas ao nosso redor. Muito bom, professor. A questão 5, quer falar alguma coisa? Não, é só sobre a pergunta 5 mesmo. Legal. A questão 5, quais os aspectos da relação do cooperativismo com os direitos humanos? Aspectos da relação do cooperativismo com os aspectos dos direitos humanos. Alguma manifestação? Nós temos a resposta da professora presencial Erilda Batista, da Escola Vinícius de Moraes. Ela mandou a resposta do seu aluno Douglas. Agradeço a participação. O Douglas respondeu assim: a gente vê aspectos ligados à adesão livre e voluntária, que está ligada à liberdade e igualdade, a questão da gestão democrática, que está ligada a esse aspecto da democracia e da responsabilidade,
A participação econômica está ligada à responsabilidade e transparência. A autonomia e independência, que está ligada à autoconfiança e honestidade. Além da educação, formação e informação, está ligada ao desenvolvimento e respeito. E a gente vai ver todos esses dados no Intercop. Perfeita a resposta. Então vamos fazer apenas breves comentários, né? Olha, adesão livre e voluntária. É livre entrar numa cooperativa, então vai de encontro aos princípios de liberdade e igualdade, lembrando que todos somos iguais, todos somos frutos, filhos da mesma terra. A gestão democrática, que vai de encontro à democracia e responsabilidade. Lembrando que a gestão democrática tem a ver com, não depende da quantidade de dinheiro, da quantidade de recursos que você colocou na cooperativa, do tamanho de sua cota-parte. Numa empresa cooperativa, você vale o que você é, não o que você tem. É privilegiada a pessoa e não o capital, não o dinheiro. Esse é um ponto fundamental de evolução humana, de respeito mútuo. Temos aqui participação econômica com responsabilidade e transparência. A autonomia e independência. Uma cooperativa ela não pode ser influenciada por ninguém, principalmente por política. Ela é autônoma, ela é independente, autoconfiante e honesta. A honestidade é fundamental em todas as relações humanas, em todas as relações sociais. Honestidade em casa, honestidade na rua, honestidade no trabalho, honestidade é fundamental. Educação, formação e informação, desenvolvimento e respeito. Falamos agorinha sobre quão importante é esse processo de educação, de formação, de capacitação profissional. Intercooperação, cooperação mútua, não exploração. Uma atividade que é pautada na cooperação e não na exploração tem tudo para dar certo no quesito desenvolvimento humano, no quesito bem-estar social. Interesse pela comunidade e responsabilidade social e ambiental. Responsabilidade com o meio é o mesmo que a responsabilidade com a pessoa. Então são princípios fundamentais de uma atividade econômica que se mostra bastante respeitosa e estrutural para a nossa evolução como seres humanos. E assim, professora, concluímos as nossas atividades e ficamos agora com os lembretes. Sim, vamos aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas. Vamos recapitular como ficaram as nossas avaliações. Nós temos ali no slide uma informação de quais foram as atividades de percurso da disciplina, o ramos do cooperativismo. Nós tivemos 2 atividades. Primeiro foi um questionário, foram feitas 8 perguntas sobre ramos do cooperativismo. A segunda atividade foi uma tarefa. Essa tarefa foi uma pesquisa coletiva, a turma inteira realizou uma única pesquisa sobre viabilidade de um ramo de cooperativismo que está ligado à sua região, à sua área, ao seu município, a região ali da sua cidade. Tudo foi concluído, né, até agora, e a gente vai ter, na proximidade, a gente vai falar sobre as provas, né? As provas do ramo de cooperativismo. Como de praxe, nós teremos 3 avaliações agendadas. Nós temos a avaliação regular, que é realizada ao final da 5ª aula, nessas disciplinas de 40 horas, como a nossa. Nós temos a recuperação, que vai ser realizada 14 dias depois, e o exame final na semana seguinte. Então, estão ali as datas. A atividade regular vai ser realizada na 5ª aula, que é semana que vem, dia 7/6. A atividade de recuperação está agendada para o dia 21/6, que são 2 semanas na frente, né? 2 quarta-feiras depois. E aí nós temos uma 3ª semana depois do exame final. Sobre a nossa atividade regular, nós temos uma particularidade, eu queria comentar presencialmente com vocês. A nossa atividade regular não vai ser como foi no passado, só como vocês conhecem, uma prova de alternativa, 5 alternativas de resposta, múltipla escolha, 10 questões. Não vai ser assim. Como atividade regular, nós fizemos uma proposta diferente. Nós propusemos uma apresentação dos resultados da pesquisa, da atividade realizada na tarefa da segunda tarefa de percurso, que
foi aquela pesquisa que foi uma pesquisa realizada para a turma para identificar um ramo de cooperativismo que seria viável na sua região. Então, como avaliação regular, nós vamos fazer a apresentação dos resultados desta pesquisa. Nós temos ali no slide a formatação de um banner. Essa apresentação deve ser nesse formato de banner. Ali tem um título, né? Ramos do cooperativismo. A gente fala de um título para você escolher o ramo do cooperativismo que você vai apresentar. Nós estamos no curso técnico cooperativismo. A gente vai pedir para vocês colocarem o nome da escola que vocês estão escrevendo. Ali está escrito o nome da turma. Nós somos turma 2016/02, porque foi o segundo semestre do ano de 2016. Os orientandos dessa atividade. Essa atividade tem 3 orientadores. Orientadores é o professor Carlos Felipe, professor formador dessa disciplina, eu, professora Denise Tontiucci, e o seu professor presencial, que está desempenhando essa atividade chave, essa atividade tão importante para a nossa instituição, para a nossa disciplina, que é orientar a gente nessa tarefa que está sendo um desafio para todo mundo. A atividade do banner está organizada ali. Nós temos uma introdução, onde você deve constar dados introdutórios sobre o que é essa pesquisa, qual a função, como ela foi realizada. Nós temos também uma parte de metodologia, onde deve ser apresentado como foi organizada essa pesquisa. Nós temos uma parte de representação dos dados, estão ali exemplos dos gráficos, de como os dados podem ser apresentados. Nós temos ali, do outro lado, numa segunda coluna, o desenvolvimento, por exemplo, comentários de qual cooperativa foi escolhida, de como que é, quais são suas características. Nós temos também as conclusões. O que você vai falar na conclusão? O que foi concluído dessa pesquisa. Ali embaixo está escrito pequenininho, nome do aluno. Ali deve constar o nome de todos os alunos que estão envolvidos na pesquisa. Então, se a turma tem 20 alunos, tem que estar os 20 nomes ali. Se a turma tem 4 alunos, os 4 nomes ali. Todo mundo aqui. E a ideia é que a gente vai apresentar esse banner no dia da prova. O dia da prova, então, vai ser trocado. Em vez de uma prova, vai ser um dia de apresentação de banner. A gente vai ter um banner, cada classe vai apresentar o seu banner. Então, vai ser um dia de apresentação do resultado da pesquisa. Então, o dia da apresentação é o dia da prova, é quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira da semana que vem vai ser dia 7/6. A gente vai ter regular aquela nossa revisão de 50 minutos, nós vamos recapitular os tópicos principais da disciplina, nós vamos ter uma aulinha de 50 minutos. Depois dessa aulinha de 50 minutos está agendada a sua apresentação. Você vai fazer uma apresentação aí na sua sala e a gente convida você a convidar a comunidade. Traga seus pais, traga seus colegas, traga seus vizinhos, quem puder participar, apresente esse trabalho. Nós estamos muito orgulhosos da produtividade, a gente sabe que a maior parte das escolas já produziu esse banner, a gente tem algumas informações a ser apresentada aqui, várias escolas comentando quem já fez o banner, o pessoal participando aqui, dizendo, por exemplo, a escola Vinícius de Moraes, a professora Arilda falou que a escola dela já fez o banner, a gente vai ter outras escolas comentando como isso já foi feito e o formato do banner está sendo perguntado aqui, como que vai ser esse formato de banner. Você pode imprimir um banner mesmo para ser apresentado e ele pode vir de vários formatos. Você pode, por exemplo, fazer um papel cartolina ou um papel craft, esses papéis de papelaria, ou se for complicado, se ele não puder fazer assim, você pode imprimir, por exemplo, em papel sulfite. Aquela impressora normal que imprime papel tamanho A4, você pode fazer em várias folhas de A4, você especifica que ele vai ser um banner, você coloca nos centímetros padrão do formato do nosso banner, e aí você vai imprimir, acredito que 12 folhas de A4, e aí você vai colar essas folhas, uma do ladinho do outro, vai ficar um formato ali de um cartaz de apresentação. A ideia é que você tenha esse cartaz, a metragem foi enviada como indicação, acredito que são 90 centímetros por 1,20 m, né, 1,20 m. Então é um formato que é adequado para a leitura de quem vai passar e vai conseguir olhar essa apresentação. O formato mais padrão desse tipo de banner é naquela impressão de lona. É assim que a gente vê nos eventos científicos normalmente. Então, se tiver como fazer essa impressão naquele material de banner de lona, é até melhor. Mas se não tiver como, não tem problema nenhum.
A ideia nossa é que vocês façam primeiro essa apresentação como nossa atividade avaliativa na semana que vem e, sendo possível, nós vamos trazer esses banners para cá para, no futuro, fazer uma exposição aqui. Por enquanto, a nossa avaliação vai ser assim: você faz a sua apresentação na quarta-feira que vem, aí na sua sala, e o seu professor presencial vai nos ajudar tirando fotos dessa apresentação. E a gente quer ver a sua cara, a gente quer ver você, aluno, você, professor presencial. A gente quer ver vocês, a turma toda reunida, os alunos com seus banners, quem vocês convidarem para essa apresentação. A gente quer ver vocês empolgados com isso. Vamos pedir que vocês, por favor, fotografem isso. Preparem essas fotos, reservem essas fotos. Nós vamos disponibilizar um número de WhatsApp, foi passado para os professores, os coordenadores dos polos. Vai ser passado para os professores esse número de WhatsApp. A ideia é que os professores passem essas fotos para a gente pelo WhatsApp e nós vamos montar o material para a exposição dessas fotos por aqui. Vão ser certificados os professores orientadores, terem orientado esse trabalho. Vão ser certificados os alunos, né, com participação desse evento. Deixa eu ver, estão surgindo algumas dúvidas aqui no chat, eu vou conferir. Estão perguntando se o banner tem que estar pronto até a próxima quarta-feira. Eu gostaria de reforçar, sim, a ideia é que o banner esteja pronto até a próxima quarta-feira, né? Essa é a instrução que a gente passou. Então, a pesquisa já está pronta, porque você já entregou essa pesquisa como resultado da tarefa da segunda semana. Agora é preciso a confecção do banner, a confecção dos textos do banner. E tem que estar impresso até a quarta-feira da semana que vem, dia 7. Pode ser à mão? Pode ser feito à mão, tá? Quem quiser fazer formato de cartolina, à mão, pode ser feito assim. E vai ser enviado ao IFRO após a data da prova. Gente, acho que essas são as maiores dúvidas. Eu agradeço muito a participação de vocês. A gente sabe que essa disciplina exigiu muito de todos os alunos e principalmente do professor presencial. Então a gente agradece muito essa parceria. Sem vocês, essa disciplina não teria saído assim. Nós estamos muito felizes com a parceria de vocês, o resultado que a gente está percebendo. A gente já recebeu muitos contatos sobre esses banners prontos. Nós estamos muito satisfeitos com isso. Queria agradecer a sua dedicação, o seu comprometimento. É uma grande felicidade para mim estar concluindo essa nossa quarta aula dessa disciplina. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.